Lately, our homes have experienced more of us, more dishes, and more shower time concerts. And when those drains don't drain as they should, call Mr. Rooter Plumbing, a neighborly company. Visit mrrooter.com today. A Anvisa negou por unanimidade os pedidos de importação da vacina russa, a Sputnik V. O placar foi unânime, 5-0. E quais foram estes problemas? O primeiro deles é que os técnicos da Anvisa não conseguiram encontrar o relatório técnico que mostraria a qualidade e a segurança desta vacina. A diretoria da Anvisa também aponta que a vacina pode causar a doença que ela própria tenta combater. Bem, não é segredo para ninguém que o Brasil corre atrás de vacinas para acelerar a imunização no país. Atualmente, 5 já foram aprovados por aqui, mas o estoque ainda é muito baixo e as doses estão longe de suprir os grupos prioritários. Por isso, a vacina russa Sputnik V era a grande esperança de fazer as coisas andarem. Só que a Anvisa vetou o pedido de estados e municípios para a importação de 66 milhões de doses do imunizante. A decisão pegou muita gente de surpresa, já que as negociações pareciam estar em estágio avançado. Então por que impedir a compra? Bem, segundo a Anvisa, não faltaram motivos. Segundo o órgão, os russos não apresentaram documentos que garantiam a segurança e a eficácia da vacina, foram identificados vários problemas nos estudos clínicos e até encontraram possíveis falhas que poderiam oferecer risco à população, inclusive de morte. Mas o que está por trás desse veto? Bem, eu sou Durval Ramos e o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Jean Pechark, editor da Gazeta do Povo, para entender o que motivou a decisão da Anvisa e o que isso implica para o Programa Nacional de Imunização do Brasil. Olá, Jean, seja bem-vindo aí mais uma vez ao podcast 15 Minutos. Obrigado, Durval, é sempre um prazer aí participar com vocês. Jean, a gente pode considerar o veto da Anvisa uma surpresa? Porque a gente tinha muita gente acreditando de verdade na vacina, né? Tanto que eram 14 estados aí querendo importá-la, e só que eu lembro aí que houve muita desconfiança com a Sputnik V desde que ela foi anunciada, né? Como é que foi isso? Isso, Durval. Na verdade, não foi necessariamente uma surpresa, viu? Porque apesar da grande expectativa aí que se tinha com relação à Sputnik, né, a aprovação, enfim, ainda mais por causa da falta de vacinas ao redor do mundo, a Anvisa já vinha alertando há muito tempo, já vinha alegando que faltavam informações claras sobre a vacina, sobre a Sputnik, por parte do Fundo Soberano da Federação Russa, da Rússia. A surpresa, na verdade, foi a decisão ter ocorrido de maneira unânime e com tantos pontos obscuros aí que ficaram sem resposta por parte dos russos, né, de acordo com a Anvisa. E acho que esses pontos obscuros são os que foi o que mais chamou a atenção, né? A Anvisa listou os problemas que fundamentaram esse veto, e o que mais chamou a atenção foi que o órgão considerou a relação de risco-benefício não valia a pena, né? Mesmo com o Instituto Russo dizendo que a eficácia da Sputnik era de mais de 97%. O que os técnicos apontaram aí, como você falou, né, dessa obscuridade ali? Olha, Durval, na verdade, há pelo menos nesse relatório da Anvisa, há pelo menos 5 pontos relevantes que embasaram essa decisão. A principal delas, claro, é o risco à saúde que a vacina Sputnik pode trazer, segundo a Anvisa. Né, a agência reguladora do Brasil, ela cita, por exemplo, que as células onde os adenovírus são produzidos para o desenvolvimento do imunizante permitem a sua replicação, o que pode causar sérias reações em seres humanos, inclusive a própria Covid-19, provocando infecções graves e mortes, especialmente em pessoas com baixa imunidade e outros problemas respiratórios aí. A Anvisa também destaca no relatório que o laboratório russo não demonstrou que controla de forma eficiente o processo produtivo e as matérias-primas para evitar outros vírus contaminantes no processo de fabricação da vacina. Segundo a Anvisa, faltam testes importantes para a detecção de vírus que podem ser introduzidos acidentalmente nessa fabricação, causando um potencial impacto de segurança nas pessoas vacinadas. A agência brasileira destaca que esse modelo foge totalmente dos padrões de qualidade estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e outros órgãos de controle internacionais aí. Então, em linhas gerais ali, o que o pessoal da Anvisa pontuou é que quem tomar a vacina a Sputnik V, essa vacina russa, corre o risco de pegar a própria Covid, né? Você pode se contaminar pela doença que você supostamente iria proteger.
Assim, não é possível garantir, com dados atuais, que os mesmos níveis de eficácia e segurança observados em estudos clínicos com a vacina seriam obtidos com o produto a ser enviado para o Brasil. E outro ponto que foi destacado aí pela Anvisa foi a falta de transparência, né? Foi um dos pontos que justificaram esse veto. E tanto que a inspeção que a Anvisa foi fazer nos laboratórios, no centro de produção, chegou a ser barrado, né? Exato, Durval, exato. Essa falta de transparência, como eu te falei no começo, ela já era uma queixa da Anvisa há muito tempo, desde que a Sputnik começou a apresentar os primeiros recursos para trazer a vacina para o Brasil. A Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, por exemplo, identificou falhas graves no desenvolvimento da Sputnik em todas as etapas dos estudos clínicos, que compreendem as fases 1, 2 e 3 da vacina. A agência reguladora brasileira cita, por exemplo, a ausência de parâmetros e informações relevantes sobre a vacina russa, como os dados de monitoramento, por exemplo. Há também o desconhecimento de efeitos adversos de curto, médio e longo prazo decorrentes da imunização pela Sputnik V. Segundo a Anvisa, a qualidade do produto acabado não permite garantir que esse imunizante é seguro para a população brasileira. Como você citou, um fato curioso é que a própria inspeção da Anvisa foi barrada na Rússia, segundo a própria agência reguladora brasileira. Eles demonstraram lá, durante a inspeção na Rússia, que não foram identificadas condições de fabricação que demonstrassem que os produtos são produzidos e controlados de forma consistente. Tá. E o curioso, acho que é dessa história da inspeção, que aparentemente ele é um procedimento meio padrão mesmo da Anvisa, né? Tanto que no caso da Coronavac, foi praticamente a mesma coisa, né? Técnicos daqui foram até a China, e na China, né, que tem todo o discurso sobre liberdade, ser um país fechado, ser um país pouco transparente, lá os técnicos da Anvisa conseguiram fazer toda a inspeção, aparentemente não tiveram nenhum problema, né? Tanto que a Coronavac foi aí, junto com a vacina de Oxford, as primeiras vacinas serem aprovadas por aqui. Exatamente, Durval, como você citou, e como a própria Anvisa falou, que a equipe de inspeção, que foi até a Rússia para averiguar as condições da fábrica, teve acesso negado a uma das instalações do instituto que desenvolve a Sputnik V. Eles deram alguma justificativa do porquê os russos, né, deram alguma justificativa do porquê dessa impossibilidade de vistoriar, o que teria justificado o barrar os brasileiros? Na verdade, o laboratório russo, ele justificou, primeiro ele nega, ele alega que não houve nenhum tipo de proibição da Anvisa, mas que em determinados pontos da fábrica, enfim, eles alegam que eram pontos sensíveis para a produção da vacina, enfim, e que eles não podiam liberar a inspeção. E do lado aqui do Brasil, né, a gente comentou logo no começo da conversa que a Sputnik V, ela era uma vacina aí que estava sendo muito aguardada, né, por governadores e prefeitos, justamente como uma saída para tentar acelerar o processo de vacinação aqui no país, né? Atualmente são 5 vacinas que estão liberadas pela Anvisa, mas na prática são apenas 2 que estão rolando, né? Que é como a gente já citou, a Coronavac e a vacina de Oxford, enquanto as outras, que é a vacina da Pfizer, a própria da Johnson, né? Elas ainda estão esperando as doses chegarem até aqui. Então essa chegada da Sputnik V, ela estava sendo muito aguardada por prefeitos e governadores como uma forma de dar celeridade ao processo de vacinação, à campanha de vacinação. E como é que eles receberam aí essa negativa da Anvisa, Jean? Sim, Turval. Na verdade, os governadores e prefeitos estavam apostando muito nessa vacina da Rússia, né? Havia uma grande expectativa com relação à aprovação dessa importação, tanto que cerca de 14 estados e alguns municípios já tinham apresentado um pedido de importação da Sputnik, já estavam negociando doses, representando um total de 66 milhões de vacinas da Sputnik V. Em março, o próprio Ministério da Saúde do Brasil chegou a anunciar a compra de 10 milhões de doses dessa vacina. Já a Frente Nacional de Prefeitos, que representa aí cerca de 2 mil municípios no Brasil, também negociava a compra de 30 milhões de doses dessa vacina. Já hoje pela manhã, repercutindo a decisão de ontem de noite da Anvisa, o governador Flávio Dino do Maranhão afirmou que os governadores vão insistir nessa importação, vão se reunir e vão apresentar um recurso contra a decisão da Anvisa, inclusive ao Supremo Tribunal Federal.
Já a Frente Nacional dos Prefeitos reagiu de uma forma mais tranquila com a relação negativa. Eles falaram que receberam a decisão com surpresa e decepção, mas que já iniciaram um diálogo com outros possíveis fornecedores internacionais da vacina. O presidente do fundo acusou a Anvisa de antiprofissionalismo e disse que os profissionais da agência mentiram e omitiram informações na reunião de ontem. Ele ainda afirmou que, caso autoridades brasileiras não aprovem o imunizante, a Rússia venderá as doses da Sputnik para outras nações. Então, e do outro lado, né, como a gente comentou ali, os brasileiros, governadores e prefeitos não gostaram, obviamente, nada da decisão, mas e os russos, né, eles também, pelo pouco aí que a gente viu ao longo do dia, assim, eles também não gostaram nada da decisão. A fabricante da Sputnik V, né, o Instituto Gamaleya, disse que essa decisão foi política e não científica, e que o Brasil teria sido persuadido pelos Estados Unidos para rejeitar a vacina russa. E como é que o Brasil e os Estados Unidos, e como que a Anvisa e o Brasil estão vendo essas acusações aí, e como que isso repercutiu, né, também mundialmente? Exato. Pelas redes sociais, os fabricantes da vacina russa classificaram a decisão da Anvisa como uma questão política, como você citou. A primeira manifestação deles ocorreu pelo Twitter oficial da vacina, e eles afirmam que essa decisão da Anvisa não tem nenhuma relação com a ciência, é puramente política, e para justificar essa reação deles, os russos eles citam uma recomendação do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que no relatório anual de 2020, que foi divulgado em março deste ano, ainda sob o governo do Donald Trump, declarou publicamente que persuadiu o Brasil a rejeitar a vacina russa contra a Covid, argumentando que essa era uma forma de combater influências malignas nas Américas. Esse relatório de fato existe e está disponível publicamente aí para quem tiver interesse. A Sputnik V garante que compartilhou com a Anvisa todas as informações e documentações necessárias, muito mais do que utilizado para homologar a vacina nos outros 61 países onde ela alega que está sendo usada. Já a Rússia, ela informou que, logo depois da decisão da Anvisa, que está pronta para enviar ao Brasil os dados necessários para que a vacina possa ser aprovada o quanto antes aqui no país. Eles vão continuar insistindo um pouco mais para aprovar imunizante por aqui. Bem, parece que a gente está vivendo de novo aí uma guerra fria, só que agora, em vez da corrida espacial, é a corrida pelas vacinas, né? Bem, acho que é isso, então. Essa corrida pelas vacinas, é claro, você acompanha todo o impacto, toda a repercussão e consequências aqui na Gazeta do Povo. Jean, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast e até uma próxima. Até uma próxima, Durval. Agradeço muito o convite e fico à disposição aí para os próximos debates. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio, você viu trechos de telejornais veiculados pela Band TV, CNN Brasil, TV Cultura e TV Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação de Maria Escrocaro e Márcio Miranda na produção, a montagem de Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou Durval Ramos e até a próxima. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping 6-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock. She's tired of feeling let down. I just want some support. He's ready for something new. We've been in this rut for like ever. From Purple, creators of The Grid, comes a mattress that cradles, comforts, and supports no matter how you sleep, and won't ever have that stuck feeling like memory foam. I thought I knew what comfort was. Yeah, this is like comfort reinvented. Purple, the feel-good hit of the summer. Go to purple.com/sleepin for a free set of sheets plus a free pillow with the purchase of select mattresses. Terms apply.